Olá pessoal, tudo bom? Esse é um tutorial bem simples que mostra para vocês como deve ser preenchido a planilha, tá certo? Eu vou te mostrar o que é importante você preencher antes de começar a fazer as suas análises, tá? E vou fazer uma análise completa de um jogo aqui do Campeonato Paulista entre o Corinthians e o Palmeiras, tá bom? Então essa é a planilha em tela cheia. Percebam que ela sempre vai ser licenciada para quem comprar essa planilha, tá? E a primeira coisa que a gente precisa preencher nela é definir qual é a nossa banca inicial. A nossa banca inicial, de acordo com o desenvolvimento da planilha, vai corresponder ao seu primeiro depósito. É como se você começasse do zero e estivesse depositando pela primeira vez, tá bom? Então, ó, para eu preencher a minha banca inicial, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que preencher essa célula em vermelho aqui, tá certo? Então, vamos supor que eu estou começando a desenvolver os meus investimentos e vou utilizar uma banca de R$1.000, tá? Então, eu ponho aqui ó, um preenchimento simples, que é para eu ter todo esse registro depois. E aí, eu vou mostrar como eu vou já configurar a minha planilha para ter uma banca inicial em real de R$1.000, tá certo? A próxima coisa importante a se mostrar para vocês é o seguinte: na aba Análise Completa, eu tenho aqui ó, a sua estratégia, a minha estratégia, a estratégia que eu vou utilizar em cada um dos jogos, em cada uma das análises que eu for fazer, tá certo? Então, vamos supor, por exemplo, que da minha banca inicial eu uso como stake 5%, que são R$50, tá certo? E o meu stop loss eu vou definir com 100%. O que é que isso quer dizer para mim? Quando eu tenho um stop loss de 100%, eu estou fazendo praticamente uma entrada punter, tá? Eu estou fazendo uma aposta e esperando o resultado final daquele mercado acontecer. Se acontecer, eu vou ter um lucro em relação àquela cotação que eu comprei, tá certo? Esses são os preenchimentos iniciais que a gente precisa fazer, e a estratégia a gente pode mudar ela a qualquer momento, tá bom? Os depósitos e saques posteriormente a gente vai anotando aqui, ó. Lembre-se sempre de preencher o seu primeiro depósito. Geralmente o que é que vai acontecer? Você vai preencher de acordo com sua banca inicial atual, a que você está aí agora, para poder utilizar a planilha, tá certo? Então agora vamos fazer uma análise completa do paulistano. Aqui na aba de dados eu vou ter uma visão preliminar que é interessante para você verificar se aqueles dados ou a análise está coerente para o seu tipo de trabalho, para o seu estilo de trabalho. E aí, se você quiser fazer uma análise mais completa ou abandonar essa análise, você consegue fazer. Aqui também estão as instruções, que é para você dar uma lida, perceber exatamente aquilo que eu estava explicando antes, ó. É o que está acontecendo aqui, tá certo? E é bem simples, é bem fácil. Então, vamos para a análise para esse vídeo não ficar muito longo. Para fazer a análise, a gente só vai precisar copiar e colar os dados destes critérios aqui em relação à partida, ao jogo, e anotar as odds que o mercado está dando para a gente. No meu caso, como eu utilizo a casa Betfair, eu utilizo a Betfair para fazer os meus investimentos, eu posso copiar ou anotar as cotações dela. Então, vamos lá. É só eu vir aqui ó, no site Academia das Apostas e escolher o jogo que eu quero fazer. Então, eu vou abrir o jogo e vou simplesmente copiar e colar. A primeira coisa que eu copio é os dados gerais e colo aqui. Depois eu vou copiar os escudos das equipes, porque aí ele vai me transformar a análise numa coisa muito mais visual e com os emblemas da equipe. Fica bem bonito, bem interessante. Vou copiar os dados dos confrontos diretos entre essas duas equipes. Então eu clico aqui, ó, mostrar todos os jogos. Eu vou copiar desde o título até o final aqui. Copio e colo aqui. É bem simples, é bem rápido, é bem fácil.
Acredito eu que você vai demorar em torno de 1 minuto e meio, 2 minutos. Vamos copiar agora os últimos 10 jogos em todas as competições. Agora a gente vai copiar todos os jogos na condição casa-fora. Todos os jogos na condição casa-fora. Perfeito. A partir daqui, pessoal, tem uma coisa importante para dizer para vocês. Vocês que estão comprando a planilha e vão utilizar ela, se a gente perceber aqui, os últimos resultados das duas equipes no Paulistão são 5 jogos. Eu aconselho você a ter um espaço amostral de no mínimo 10 jogos. Então, quando há resultados finais com menos de 10 jogos, eu clico aqui e uso pelo menos 10 jogos. Aqui, em gols também, e no meu percurso, porque essa é a parte final da nossa análise. Eles estão muito mais ligando os cálculos em relação a esses 3 critérios, e os outros critérios acima são interdependentes, não dependem tanto dessa questão de ser os últimos 10 jogos. Tá certo? Então agora eu só copio. Só copiar agora. É assim que eu faço as minhas análises sempre. É rápido, é simples, não é difícil. E está praticamente pronta a minha análise. O que é que eu preciso fazer agora? Depois que eu terminar, ele vai me mostrar aqui, uma visão preliminar dessa partida. Então ele está me dizendo que Corinthians tem 41% de chance, enquanto o Palmeiras tem 34%. Ele dá a previsão da análise, tá certo? E aí, se eu quiser declinar dessa análise, se eu achar que a análise não está fazendo muito sentido, eu posso limpar os dados. Caso eu queira continuar, eu posso ver a análise. Aqui eu vejo a análise completa, bem parecida, igual a análise que eu faço lá no meu canal. E aqui eu posso converter em PDF ou converter em imagens. É só eu clicar aqui que eu converto a imagem a análise em imagem, tá certo? Então, já que eu terminei de copiar os dados que são importantes para a minha análise, agora eu vou complementar a análise fazendo uma análise mais completa. Eu vou destrinchar todos esses dados que eu copiei para obter maior número de informações possíveis. Eu venho aqui em análise completa, percebo que a estratégia que a gente definiu já está aqui, e agora o que é que eu preciso preencher? Tá vendo que ele está me dizendo aqui que para essa partida a minha stake vai ser 5% relacionada à minha banca, ou seja, R$50, e meu stop loss é de 100%, ou seja, eu estou arriscando, eu estou correndo o risco, eu estou disposto a correr esse risco de investir R$50. Então, o que é que eu preciso preencher agora aqui? As odds, as cotações, os preços relacionados a esses mercados que a análise indicou. As odds do Match Odds, do Over 1,5 FT e do Over 0,5 HT. Então é só eu ir lá na página do jogo. Tanto faz eu fazer isso através do site da Betfair como do software que eu estou utilizando, tá? Então aqui eu vou anotar essas odds aqui, tá bom? 3,55, 3,05, 2,34. 3,55, 2,05, 3,54, se eu não estou enganado, deixa eu ver. 355, 234, 305. 234, 305. É isso. É isso. Percebam que a minha análise, meu cálculo da back casa, e aqui ele já está dando 234 back Palmeiras. Aqui é 305, que é 234. Está dando um leve favoritismo para o Palmeiras. E agora eu vou anotar as cotações do under e do over 1,5 FT. Só eu vim aqui em gols, 2,58, 1,54. 2,58, 1,54. E como a minha análise indicou também ocorrências de gols no HT, eu vou copiar
a cotação do mercado que ela está me indicando aqui, tá certo? Então, vou lá no mercado, intervalo, aqui, ó, ou 0,5 HT, 12,36, 163. Perfeito. Quando a gente termina de copiar todos esses dados, eu posso mudar a minha estratégia, tá? Se eu quiser mudar a minha estratégia, vou botar aqui como 50% de stop loss, caso eu for fazer trading no Match Odds a favor de alguma equipe, eu posso mudar a minha estratégia. O que é importante, depois que você terminar a análise, você avaliar os resultados e todos os dados que ela vai te dar. Então é só você rolar para baixo que você vai ter a análise completa, vendo aquela visão geral que a gente viu lá na análise simples, os gols esperados no FT, gols esperados no HT, a análise de desempenho das equipes, os gols por período e o momento dos gols. Mais uma vez, a previsão e o risco sobre os investimentos, tá certo? Além disso, aquelas dados que a gente copiou e colou vai mostrar para a gente aqui, ó, quem marca primeiro, quais são as chances de marcar primeiro, alguns indicadores de média de gols, gols marcados no primeiro tempo, gols marcados e sofridos entre as duas equipes aqui, ó. O estudo das odds, que eu acho bem importante, ó, percebam que há bem semelhança entre as cotações que são oferecidas pela casa, tá bom? O valor esperado aqui, ele está me mostrando as probabilidades em relação à valorização do investimento nesses mercados. Então, neste caso aqui, no Match Odds, ele está dizendo que é EV+, operar a favor do Corinthians. Então, é isso. É simples assim, tá certo? Temos todos os critérios aqui, distribuição de Poisson, tabelas auxiliares. Isso tudo vai facilitar você desenvolver melhor os seus investimentos, tá certo? Espero que eu tenha ajudado. Um abraço. Tchau, tchau.